irmão Marcos orou aqui, né? Obrigada, Deus, porque o Senhor fortaleceu, nos animou para estarmos aqui. Verdade? É o Senhor que faz isso. Apesar de todas as dificuldades que cada um enfrenta, o Senhor nos fortalece para estarmos aqui. Porque nós sabemos que onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, né? E isso nos alegra, nos motiva, nos fortalece para o resto da semana e nos anima para enfrentarmos as dificuldades que certamente virão. Não é verdade? Quando Jesus fala para nós, no mundo tereis aflições, Ele completa, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Mas não estamos isentos das aflições, né? Então precisamos estar próximos dele, perto dele, o mais perto possível, para conseguirmos alcançar a vitória, para conseguirmos caminhar mais um pouco e aguardar a sua vinda. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 13. Verso 5. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu creio que estará falando conosco. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que diz assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Amém aí? Alguém diz amém aí? Eu vou ler mais uma vez. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É uma palavra séria, uma palavra forte, uma palavra de exortação, né? De ensino, de chamar a nossa atenção. O capítulo 12 e o 13 de 2 Coríntios, você vai ver algumas falas do apóstolo Paulo aqui em preocupação mesmo com os coríntios, com aquele povo. E ele escreve para aquele povo nessa sensação, ou melhor, nessa intenção de realmente chamar a atenção dele. E aí no verso 15... No verso 20 do capítulo 12, ele fala assim: Porque eu receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, como eu gostaria, e eu seja achado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Ou seja, existe aqui no apóstolo Paulo uma preocupação quanto à saúde espiritual daquele povo, quanto à saúde mental também, porque os nossos comportamentos, eles são conduzidos pelo que está em nossa mente. Então, o apóstolo Paulo, ele acaba sendo claro, muito claro no que ele quer dizer quando encontrar com aquele povo, né? E aí ele escreve a terceira vez, ele fala assim, no capítulo 13, verso 1, E esta é a terceira vez que vou ter convosco. Ele está aqui de novo, né? Indo até esse povo, a fim de ensiná-los a estarem mais próximos de Jesus. E essa palavra é para o nosso coração nessa noite. Porque como eu falei aqui no início,
Situações difíceis todos nós enfrentamos e enfrentaremos até a vinda de Jesus. Mas, quanto mais próximos estivermos do Senhor Jesus, mais seremos vitoriosos. Mas iremos alcançar a calma, a paz que excede todo entendimento. Aleluia. E quando ele escreve aqui o verso 5 que a gente leu, ele diz claramente que é para aquele povo se examinar. E se examinar, ou melhor, examine-se, é uma palavra, uma frase que nós costumamos falar muito e pensar muito durante a semana da Santa Ceia, né? Domingo nós teremos aqui a nossa Santa Ceia com fé em Jesus Cristo. E essa é uma fala que tem no nosso texto que a gente lê da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E assim coma desse pão e beba desse cálice. E quando o apóstolo Paulo vem falar aqui, ele diz, olha, examinai-vos a vós mesmos. Olhem para vocês. Vejam cada detalhe de vocês. Provem a vós mesmos. Não precisa outra pessoa apontar você. Faça isso você mesmo. Olhe para dentro de você. Ou não sabeis de vocês mesmos? Você não tem certeza em você mesmo que Jesus Cristo está com você? Está em você? Você não crê sozinho ou de você mesmo? Você não anda com essa certeza de que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, está em você? E aqui ele escreve preocupado quanto ao nível de fé, de comunhão, de pretensão daquele povo em estar com Jesus. E aí eu quero já fazer essa pergunta para nós, para você que está em casa. Qual é o teu nível de pretensão, de verdade, de desejo, de anseio em estar com Jesus? E aí você pode dizer assim para mim, mas lá em casa eu sou crente o tempo todo. Eu sirvo a Deus, eu busco, eu oro, eu falo com Deus o tempo todo. Mas ser de Jesus, estar com Jesus e ter essa certeza vai além de você bater no peito e dizer isso. Isso é transmitido para o outro. Isso é sentido no outro. O que você tem dentro de você de certeza, o outro percebe. Então, aqui eu acredito que o apóstolo Paulo estava vendo nesse povo, acredito, e ao ler esses 2 capítulos, a gente entende claramente que ele vê naquele povo um pouco de dúvida, um pouco de falta de fé, um pouco de distanciamento do verdadeiro cristianismo, da verdadeira fé, da verdadeira prática cristã, né? E aí ele se preocupa com esse povo e ele chama a atenção. Examinar quer dizer observar, sondar, investigar minuciosamente cada detalhe. Significa ter atenção, olhar com clareza, tentar enxergar de verdade. E quando a gente faz esse exame, esse autoexame, a gente encontra na gente o que é preciso mudar. Porque quando nós fazemos esse autoexame, nós fazemos isso de forma consciente. E se é consciente, eu creio que nesse momento o Espírito Santo passa a agir, mandando para nós as informações que nós precisamos para mudar o que Ele quer que seja mudado em nossas vidas. Aleluia. Então, quando o apóstolo Paulo fala para aquele povo, examine-se. Olha, presta atenção em vocês mesmos. Vocês não estão tendo nem fé o suficiente se realmente Jesus está em vocês ou não. Será que vocês têm essa fé? Ele deixa essa pergunta no ar. Será que vocês acreditam mesmo que Jesus Cristo está em vocês? Ou será que vocês já foram reprovados? E quem é que vai nos reprovar, irmãos? Além do Senhor, além do próprio Deus, nós mesmos. A nossa consciência. Quando nós estamos fazendo algo de forma consciente, nós sabemos o que nós estamos fazendo.
né? Então, quando eu estou conscientemente dizendo que eu sou cristão, eu sei em que ponto essa parte da minha vida precisa estar melhor. Aleluia. Quando eu faço de forma intencional, para que o outro possa ver que isso é verdadeiro em minha vida, eu consigo observar os detalhes que precisam ser mudados. Os detalhes que precisam ser transformados em mim. E quando a gente consegue enxergar isso, é porque o Espírito Santo já está trazendo para nós, porque nada será feito sem que a gente seja avisado. Aleluia. Então eu creio que se um dia isso for cobrado, como o pastor falou aqui, se um dia isso for cobrado de nós, nós seremos lembrados que foi cobrado algo que realmente eu podia ter mudado. Foi cobrado de mim algo que realmente eu poderia ter feito diferente. O Senhor está cobrando algo de mim, porque sabe que eu sou capaz de ser diferente, de agir diferente. E essa palavra eu quero e peço e oro ao Senhor que ela fique cravada no teu coração e entenda que essa é uma preocupação atual. Nós estamos falando aqui, tratando aqui da época do apóstolo Paulo, mas esse contexto é muito atual. Qual é o seu nível de certeza da tua fé com Jesus Cristo, da tua comunhão com Jesus Cristo? Vir à igreja não quer dizer que você é cristão. Vir à igreja não quer dizer que você é cristão. Estar em casa assistindo o culto pelas lives não quer dizer que você é cristão. Isso não transparece de você uma atitude de cristão. Só isso não. Isso é o primeiro passo. Mas só isso não é o suficiente para você ser considerado um cristão. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glórias a Deus. Aí ele diz no verso 6 assim, ó: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ou seja, aí ele volta falando dele mesmo. Olha, nós que estamos aqui nessa luta para levar você até Jesus, para fazer você acreditar em Jesus, nós não somos reprovados, porque nós temos a certeza do que nós estamos fazendo, do nosso chamado, né? E aí ele vai ensinando. Se você pegar a sua Bíblia aí e começar a ler, você vai entender que o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, com muita humildade, ele fala com aquele povo sobre o que Deus quer, sobre o que Jesus deixou para ele ensinar. Que era justamente trazer aquele povo a ser considerado cristãos genuínos. Aleluia. E é isso que nós precisamos hoje. É disso que nós estamos precisando agora, de sermos vistos, sermos entendidos, olhados como cristãos genuínos, como verdadeiros cristãos que não abrem mão do chamado, que não abrem mão do que Deus colocou em nossas mãos, para sermos, para agirmos, para fazermos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele chama a atenção daquele povo, ele diz claramente o quanto isso o preocupa. Será que vocês, examinando vocês mesmos, não serão encontrados reprovados? Versículo 20, dizendo, mais uma vez eu vou ler aqui para os irmãos, ele diz assim, ó: porque eu receio que quando eu for ter com vocês, quando eu chegar aí, eu encontre vocês como eu não gostaria. Por que será que o apóstolo Paulo diz isso? Porque ele sabia, ele sentia que aquele povo estava distante. E aí no verso 3, ele diz assim, ó, o verso 3 do capítulo 13: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Vocês estão tão duvidosos que vocês querem ver se realmente eu estou sendo usado por Jesus Cristo. Vocês estão duvidando tanto, vocês se afastaram tanto desse amor que eu estou há muito tempo tentando passar para vocês. Nós estamos aqui, ó, no último capítulo do livro de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo vem desde o primeiro, lá do 1 Coríntios,
tentando falar para esse povo sobre o amor de Jesus Cristo. E lá no último capítulo, ele ainda encontra naquele povo corações duros e incrédulos. Corações difíceis de ser acessado. E será que isso é atual, irmãos? Será que isso é verdade em nosso tempo? Será que existe dentro do nosso povo, dentro de nós mesmos, situações em que a gente duvida do verdadeiro agir do Senhor? Situações em que a gente deixa passar a oportunidade de nos apresentarmos como verdadeiros cristãos? Será que o Espírito Santo está achando em nós lugar para morar, atuar e fazer a diferença nesse tempo? Aleluia. Nesse que é chamado último tempo, eu creio assim. Eu creio que estamos nos últimos momentos da igreja do Senhor na terra. Eu creio Aleluia. Nisso. E eu creio que nós somos a geração que precisa fazer a diferença. Assumir verdadeiramente, como eu gosto de falar, vestir a camisa verdadeiramente. Aleluia. E quando nós mudamos a nossa posição, a nossa visão, quando nós nos examinamos e percebemos o quanto nós podemos, o quanto Deus depositou em nós de potencial, nós passamos a ser diferentes. Nós passamos a agir diferentes no trabalho, na obra do Senhor, em casa, no evangelizar, no exemplo que nós damos na rua. Nós passamos a ser diferentes, porque o Espírito Santo traz a nossa consciência. Tudo o que Ele quer que mudamos em nós. Então, quando o apóstolo Paulo chega no último capítulo, aqui na última carta que ele escreve, no último capítulo mesmo aqui, que ele vem e diz para aquele povo, olha, eu estou vendo que vocês buscam uma prova de Cristo que fala em mim. Vocês querem ter certeza que é Jesus que está me usando desde quando que eu estou falando com vocês? Que eu tenho trazido aqui no capítulo 12, você vai ler que ele fala o quanto ele leva a sério o fato dele ser apóstolo de Jesus Cristo, o quanto ele leva a sério tudo isso, o quanto ele fala aqui no verso 12, capítulo 12, verso 12, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós inferiores a outras igrejas, e a não ser eu mesmo, vos não fui pesado? Aí ele ainda fala assim, olha, se eu pesei na minha fala com vocês, me perdoe esse agravo. Ele vem com todo carinho, com todo amor, pedindo àquele povo que preste atenção, porque o que ele tem feito por eles ali, de levá-los até mais próximo de Jesus, é real para ele. Ele faz com muito afinco, ele faz com muito amor, mas ainda assim, ele encontra naquele povo dúvidas com relação a quem tem chamado ele, com relação a quem realmente tem usado ele durante esse tempo todo. Então ele fala, olha, tem acontecido isso, foram manifestos entre vocês com toda a paciência, ou seja, não foi com grosseria, não foi com estupidez, mas foi com toda a paciência, e ainda existindo prodígios e maravilhas. Deus usou ele para abençoar aquele povo de várias formas, mas ele ainda encontra naquele povo situações nas quais ele tem medo de que aquele povo não alcance a salvação. E aí nós estamos vivendo últimos dias, nós estamos vivendo momentos difíceis para a igreja estar de pé. Nós estamos sentindo isso em nossa pele. Nós olhamos aqui hoje e conseguimos ver isso. Estamos vivendo momentos difíceis para a igreja do Senhor estar de pés. Mas como que nós estamos em nós mesmos? Como que está dentro de mim com Jesus Cristo? Como que está dentro de mim com a responsabilidade que Deus colocou em minhas mãos? Como que está dentro de mim com a intenção de levar Jesus ao outro? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós recebemos esse convite, e eu quero transferir para você esse convite do apóstolo Paulo, se examine.
Olhe, prove você mesmo, faça prova da sua fé, do que tem aí dentro de você. Presta mais atenção, procura de forma minuciosa observar como está a tua fé, como está o teu comprometimento, como está você com Jesus Cristo que tem sido com você até hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí você que está em casa, fica com esse convite. Pega esses 2 capítulos e leia. Busque entender melhor o que, com muito amor, com muito carinho, o apóstolo Paulo traz aqui para que esse povo de Corinto seja alcançados pelo amor de Jesus Cristo. E assim tem sido na minha vida e na tua vida. Deus tem usado de várias formas para nos atrair para Ele. Seja numa dificuldade, seja num tempo bom, seja numa bênção, como meu esposo contou aqui. Essa foi só uma das primeiras que nós vivemos. Seja como for, o Espírito Santo está ainda atuando para nos atrair para mais próximo. Para nos posicionar do jeito que Ele quer. Para nos colocar no lugar que Ele deseja que estejamos. Mas para isso, é preciso de nós, partir de nós, uma autoanálise, um autoexame, para que isso seja verdadeiro em nossas vidas. Então, o Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra, porque a gente vai aprendendo de forma tão simples, né? Tão mansa, tão tranquila, como é essencial que eu faça a minha parte. E aí o que a gente encontra? A gente encontra pessoas que apontam o outro, né? Ah, não vou na igreja porque eu não consegui a carona. Isso já é no momento do culto. Ah, não vou não sei aonde porque isso não aconteceu comigo. Ah, não faço tal coisa para a igreja porque isso aqui. E aí a gente vai dando desculpinhas e deixando para lá como se Jesus não estivesse vendo. Como se Jesus não estivesse vendo a gente empurrar a sujeira para baixo do tapete. E Ele está chamando a nossa atenção hoje. O que precisa ser mudado em mim e em você? Eu digo em mim porque verdadeiramente o Senhor falou comigo muito ao estudar essa palavra. O que a gente pode ainda, porque Deus, quando Deus nos chama, assim como Ele chamou o apóstolo Paulo, Ele dotou o apóstolo Paulo de capacidades para alcançar todos esses povos. Todas as cartas que ele escreveu, o povo que ele teve contato, Deus capacitou ele para essa obra. E assim foi comigo e com você. Deus nos chamou e nos deu um limite de capacitação. Deus nos chamou e nos colocou, olha, você é capaz de fazer isso aqui. Vai fazer. Nós estamos fazendo realmente, verdadeiramente, o que nós somos capazes de fazer para o reino do Senhor. Porque às vezes a gente fica tão focado em nossas correrias, em nosso dia a dia, em nossas dores, que a gente se esquece do reino. A gente se esquece do reino. Eu quero falar reino, quando eu falo reino, eu não falo isso aqui, né? Templo, galpão da igreja. Não, eu falo reino do Senhor. Será que a gente está agindo realmente como servos do Senhor? Como usando realmente das ferramentas que Ele nos deu, que Ele nos deu quando nos chamou para nos usar? Será que a gente está fazendo o bom uso dessas ferramentas? Será que a gente está permitindo o Senhor nos usar verdadeiramente? Será que a nossa fé está sendo aprovada? Ou estamos aqui na dúvida do apóstolo Paulo? Será que já não estáis reprovados? E essa é uma palavra que eu creio que o Senhor cutuca a gente aqui, chama a nossa atenção, porque se o Senhor nos colocou em determinada situação, Ele nos capacitou para isso. Ele nos deu possibilidades para isso. Nós estamos aqui hoje nessa igreja porque o Senhor possibilitou tudo isso. Desde o microfone, ao som, às câmeras, todos os detalhes que tem nessa igreja e os que virão, em nome de Jesus, o Senhor possibilitou. Nós estamos fazendo bom uso de tudo isso? Você que está em casa, que talvez não veio ao culto hoje,
e teve possibilidade de vir, porque Deus conhece a tua situação? Será que você está fazendo bom uso de todas as ferramentas que o Senhor nos deu? Aleluia. Será que você está fazendo bom uso de tudo que o Senhor te deu? Aleluia. Em nome de Jesus, volte a tua atenção para você mesmo. E aí, irmãos, eu creio que nós encontramos muitas pessoas patinando nos seus problemas, vivendo todos os dias o mesmo problema, como o povo no deserto. Andando em círculo. Por quê? Porque não consegue tomar e fazer uso das ferramentas que o Senhor deu. De todas as capacidades que o Senhor deu de agir em prol do reino do Senhor. Nossa missão é essa. É muita ilusão achar que a gente pode focar na vida terrena. É muita ilusão. Nós fomos chamados para um propósito e eu creio nisso. Todos nós, os que aceitam o propósito e os que não aceitam, foram chamados para um propósito. Nasceram para um propósito. Ninguém está nesse mundo à toa. Se você aceitou o propósito, faça por onde, faça valer, faça bom uso de tudo isso. Se você não aceitou, aceite, porque você vai ser cobrado também, em nome de Jesus. Você nasceu para um propósito. Nós nascemos para um propósito. Se nós abrimos mão desse propósito, aí é outra situação. Nós seremos cobrados, nós seremos, com certeza, cobrados de cada detalhe que o Senhor nos possibilitou. E aí eu oro para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque realmente nós podemos fazer mais. Eu falo de mim, eu examino a mim mesma, como a palavra está falando. Eu falo de mim mesma. Eu tenho possibilidade de fazer um pouco mais. Tenho me esforçado para dar ao Senhor um pouco mais, para dar um pouco mais de tempo, para usar um pouco mais das minhas ferramentas. Fácil não é. Eu confesso que, principalmente nos dias de culto, parece que tudo acontece para dar errado, tudo acontece para atrasar, tudo acontece para mudar o meu foco, chamar minha atenção. Às vezes vem dores, situações que a gente não, imprevistos, né? Situações que não dá para a gente prever antes, organizar antes, mas precisamos estar focados. Qual é o nosso maior interesse neste mundo? É viver as coisas do mundo, estar aqui no mundo, suando a camisa, ralando a camisa, para estar no mundo mesmo e vivenciar só as questões carnais dos nossos desejos, ou viver o espiritual, que é o que vai nos garantir a vida eterna, que é o que vai nos assegurar a nossa vida eterna. Um dia o Caleb me perguntou assim: mamãe, mas uma vez que eu já aceitei Jesus, eu não preciso mais me preocupar com isso, né? E aí eu fui explicar para ele: não, você não precisa mais se preocupar em aceitar a Jesus de novo. Embora nós o aceitamos todos os dias em nosso coração. Mas se manifestar publicamente não é necessário de novo, se isso está vivo dentro de você. Mas o compromisso com Ele, todos os dias você tem que ter. Todos os dias você tem que selar o compromisso. Todos os dias você tem que mostrar que verdadeiramente você o aceita e você permite que Ele entre, transforme, trabalhe dentro de você. Então, existe uma grande diferença de você vir à igreja e existe uma grande diferença entre você verdadeiramente ser um cristão fiel ao Senhor. Aleluia. E aí a gente vai entender por que as igrejas não estão lotadas. Porque existe o povo que se acha crente e vai nos cultos de vez em quando. E existe o verdadeiro cristão, que a alma grita por estar na igreja, que sente desejo em promover um culto para o outro, que sente desejo em se unir, em estar próximo de pessoas que estão clamando para o mesmo Deus. Aleluia. Nós precisamos estar atentos, como a palavra do Senhor nos disse agora. Precisamos nos examinar. Você em casa, se examine, não fuja, em nome de Jesus. Você daqui também, que está aqui com a gente, não fuja de se examinar. Porque às vezes a gente foge, sabe? Isso a gente usa muito em terapia. A gente foge de querer olhar para dentro de nós.
E quando a gente vai olhar, está tudo bagunçado. Precisa organizar, precisa colocar tudo no lugar. Está tudo sem decisão, está tudo fazendo corrido, está tudo meia boca. Aí a gente precisa sentar e organizar cada item, cada situação, cada decisão que precisa tomar. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando a gente se examina, quando a gente permite o processo, a gente consegue enxergar tudo que precisa ser organizado. Aleluia.